Olá, meu nome é Maicon Dias Flores, sou aluno da Faculdade Pitágoras, do curso de Fisioterapia, e venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. E o título é Análise do método Mackenzie em tratamentos fisioterápicos da lombalgia no contexto de isolamento social. Uma pandemia causada pelo vírus Covid-19 vem afetando todo o planeta, mudando as formas de convívio, de trabalho, formas econômicas e todos os sentidos vem afetando o planeta. E medidas de prevenção ao contágio desse vírus foram tomadas em todo o planeta. E uma dessas medidas foi o isolamento social. Bom, aqui no Brasil, as medidas de quarentena ficaram dispostas pela portaria de número 356, que falava como devia ser nos estados e municípios do Brasil essas medidas de quarentena, se necessárias, em determinado tempo e como seriam. No município de Belo Horizonte, foi decretado o decreto número 17.304, que dispunha sobre suspensão de alvarás e cancelamento de alguns alvarás, no contexto da pandemia e do isolamento social, para evitar a propagação do vírus, as aglomerações, né? E as clínicas de fisioterapia foram também atingidas. E com essas clínicas de fisioterapias fechadas, tiveram-se a descontinuidade dos tratamentos de fisioterapia, em especial os tratamentos da dor lombar, ficaram comprometidos, os pacientes ficaram comprometidos sem os seus atendimentos. Vendo tal problema que a fisioterapia enfrentava, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele publicou a norma de número 516, que ela fala sobre o teleatendimento, normatismo do teleatendimento, suspende as leis que excluíam esse tipo de atendimento, coloca outras normas em vigor, inclusive essa mesma norma fica bem explícito como deve ser o atendimento à distância. E, nesse contexto, o método Mackenzie veio se mostrando como uma boa ferramenta aliada ao teleatendimento para o tratamento das lombalgias. O método Mackenzie ele se baseia em 4 pilares, sendo eles o primeiro pilar, a avaliação, que o fisioterapeuta busca avaliar o paciente, procurar as possíveis disfunções musculoesqueléticas que aquele paciente tem, que possam então estar causando aquele problema, aquela dor, aquela lombalgia. E o segundo pilar, ele classifica qual é aquela desordem que aquele paciente tem que está causando aquela dor. São as síndromes. Depois, de classificado, se inicia o tratamento de acordo com a síndrome analisada. Então, cada tipo de síndrome tem um tratamento específico dentro do método. E, por último, a participação do paciente, a educação do paciente. No método Mackenzie, o paciente ele é participativo no seu processo de cura. E esse foi um dos pontos que chamou a atenção da pesquisa. O autocuidado, a prevenção pós-alta do paciente, né? O fisioterapeuta ele educa o paciente a continuidade dos exercícios, né? A importância de cuidar bem no caso da sua coluna, da sua postura, né? Dos possíveis efeitos caso isso não seja usado. Então, a educação, nesse caso também, ela previne reincidências da dor. Aqui, Sêneca, ele fala que é parte da cura o desejo de ser curado. Ou seja, concorda e entra em concordância com o último pilar de Mackenzie, né? Que é essa questão do paciente participar do seu processo de cura, ter vontade de ser curado, né? Isso mostra que pode sim ter efeito nas terapias. O objetivo geral dessa pesquisa foi
Pesquisar é analisar, né, a importância do método Mackenzie nos tratamentos de lombalgia em tempos de isolamento social. Os objetivos específicos foram contextualizar a necessidade de tratamento da lombalgia em tempos de isolamento social, investigar sobre a lombalgia na fisioterapia traumato-ortopédica e pesquisar as formas de tratamento da lombalgia tendo em vista o método Mackenzie no contexto pandêmico. Essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, uma revisão bibliográfica. Os descritores utilizados em inglês foram low back pain, Mackenzie Method, chronic low back pain e social isolation. As bases de dados utilizadas foram Cielo, PubMed, Elsevier e Pedro. E a legislação vigente também foi pesquisada no Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde. E também as normativas do COFITO, que veio se adaptando por causa desse problema que o país vem enfrentando, e os fisioterapeutas e os seus pacientes. E o método Mackenzie ele foi estudado nas fontes de dados, né, citados acima, e também foi estudado no Instituto Mackenzie Brasil. Os critérios de inclusão do trabalho foram monografias, artigos científicos, os mais recentes, materiais no idioma português, inglês ou espanhol, temas associados ao método Mackenzie e às lombalgias, e a relevância de outras revisões e estudos de caso para essa pesquisa. Os critérios de exclusão foram pesquisas que tiveram seu interesse voltado para outros segmentos, ou seja, ombro, própria coluna cervical ou torácica, né? Estudos que especificaram um público-alvo, ou seja, a idade, crianças, ocupação, por exemplo, enfermeiro ou até mesmo fisioterapeuta, e o tipo de sexo, né? Masculino ou feminino. E artigos cujo acesso era pago também foram excluídos. O acesso completo do artigo. Nas pesquisas, o total de artigos encontrados foram 252 artigos, sendo que 244 foram excluídos, e para essa apresentação apenas 3. Esse quadro aqui, ele demonstra um pouco desses artigos que foram selecionados para essa apresentação. Aqui, Buzanit e Bechelwey, de 2006, fizeram uma revisão bibliográfica sobre a eficiência desse método, a eficiência do método Mackenzie. E 3 estudos foram selecionados, e a eficiência foi moderada no tratamento da dor lombar. Aqui, Dunford, Kumar e Clark, de 2011, também fizeram uma revisão bibliográfica e falando sobre os exercícios de preferência direcional do Mackenzie. Então, o que seria isso? Exercício de preferência direcional. Bom, quando o paciente é avaliado, ele é posto em alguns tipos de direções onde aquela dor, aquela algia, no caso da lombalgia, ela reduz. E na maioria dos casos são a extensão da coluna lombar. O paciente fez a extensão e aquela extensão reduziu ou sanou a dor, os exercícios então, eles são programados com esse tipo de movimento de extensão lombar. É um exemplo. E nesse estudo desses autores, 368 artigos foram analisados e 4 foram escolhidos. E o método também mostrou resultados significativos no tratamento da dor lombar. Aqui, Fatoyer et al. 2020, eles fizeram uma análise da eficácia clínica e econômica do teleatendimento e o atendimento presencial. 47 pacientes foram submetidos ao teleatendimento junto com o método Mackenzie, e 50 pacientes foram ao atendimento convencional, né, o presencial, com o método Mackenzie. E o teleatendimento ele teve resultados consideráveis clínicos e econômicos. Bom, aqui o artigo ele fala da integração de evidências na prática do uso do tratamento baseado Mackenzie para a dor lombar mecânica. Bom, aqui os autores, né, ou as autoras,
em 2011, elas enfatizaram muito esses exercícios de preferência da dor lombar, preferência direcional, e não deram tanta atenção para a educação do paciente. Foi analisado, mas o foco da pesquisa foi os exercícios de preferência direcional do método Mackenzie. Aqui foi um questionamento se a terapia do método Mackenzie era eficaz no tratamento da dor nas costas ou lombalgia. E é um estudo de 2006, e sim, nesse estudo o tratamento foi eficaz, né? Se mostrou eficaz em uma eficiência de médio a curto prazo. Nesse estudo, o que chamou atenção foi que os pesquisadores não encontraram muito material falando do tratamento a longo prazo, né? Como que é esse tratamento a longo prazo? Né? Eles não tiveram um resultado significativo por falta de estudos, né? É uma área que pode ser estudada futuramente. E aqui o artigo que fala da a clínica e custo e efetividade da telereabilitação ou teleatendimento para pessoas com dor crônica lombar não específica. Um ensaio controlado e randomizado de 2020. Esse estudo foi muito interessante. Ele foi feito na Nigéria. Então, foram X números de pacientes com dor lombar submetidos ao método Mackenzie e o teleatendimento e X números ao atendimento presencial e o método Mackenzie. E os resultados foram significativos e semelhantes. O teleatendimento aliado ao Mackenzie se mostrou quase bem similar ao atendimento presencial. Os resultados do presencial foi superior, clínicos, mas os resultados econômicos do teleatendimento foram muito melhores, pois o fisioterapeuta não tinha que ir até o paciente, não tinha deslocamento, e nem o paciente ia até a clínica. Então foi um ponto positivo, né? A não ser no caso da avaliação, né, que era presencial. Bom, concluindo, a pandemia de Covid-19 ainda não tem uma data para o fim, né? E não se sabe se outros vírus virão ou outros momentos semelhantes que o tratamento da fisioterapia pode ser prejudicado daqui para frente. Não se sabe. Com esse pensamento, o método Mackenzie e nessa pesquisa se mostrou eficiente no tratamento das dores lombares, auxiliado ao teleatendimento, atendimento à distância, pelo o seu enfoque no seu pilar, no seu quarto pilar, que é o paciente participativo. É um ponto muito positivo. E a função do fisioterapeuta ainda está preservada, pois o fisioterapeuta é extremamente necessário no acompanhamento do tratamento, nas avaliações e reavaliações. E estudos futuros nessa pesquisa, nessa linha de pensamento, são necessários, né? Que essa pesquisa ela sirva de base para estudos futuros sobre esse pensamento e sobre esse estudo do método Mackenzie ao teleatendimento. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado.